go. Let's go! Um brinde. Bem-vindos ao Copo de 3. Eu sou a Catarina Caramalho, consultora e formadora na área da restauração, e este é um espaço para falarmos de vinho e também de restauração. Este é o episódio número 3 da segunda temporada e comigo eu tenho o Filipe Lemos, que faz parte de um projeto muito giro que é a Quinta da Pegadinha, e hoje vamos falar precisamente de vinho e de queijo, quando a quinta é um ecossistema, e vamos perceber ao longo da nossa conversa o que é isto do ecossistema. Obrigada, Filipe. Nada, obrigado eu por me dar a oportunidade de fazer parte deste podcast e de expor o nosso trabalho. Acho que é sempre de agradecer a gente que tenta mostrar mais um bocadinho dos pequenos produtores. Exatamente. Na verdade, já é a segunda vez que aqui estás, mas num contexto diferente. Talvez este aqui seja o projeto mãe. Não podemos considerar mãe, apesar de que começa porque eu já tinha este, não é? Portanto, o Quinta da Pegadinha é o meu projeto de família. O Tau nasce de um grupo de amigos que queria fazer um vinho, ao qual eu faço parte. Isto para contextualizar que eu entrevistei o Filipe juntamente com mais 3 amigos do Projeto Tal, que foi o último episódio da primeira temporada. Portanto, quando falamos de ecossistema, falamos de um lugar onde vários elementos se relacionam. O território, os produtos e as pessoas. Neste projeto, o vinho e o queijo crescem no mesmo lugar, com o mesmo clima, seguindo da mesma filosofia de produção. E hoje vamos partir precisamente dessa ideia simples. Vinho e queijo que nascem na mesma quinta e fazem parte do mesmo ecossistema aqui com o Filipe Lemos. Vamos aqui para a primeira pergunta. Antes de falarmos de vinho ou de queijo, eu queria começar pelo lugar. Ou seja, onde é que está situada a Quinta da Pegadinha? A Quinta da Pegadinha é uma quinta familiar que está em Barcelos. Portanto, Barcelos, numa freguesia de Chorente, entre Chorente e Chavão, que está no Monte da Açaia, portanto, no início até ao fim do Monte da Açaia. Portanto, sub-região do Cávado, vinhos verdes, provavelmente a mais próxima do Atlântico. Estamos a 15 km do mar, portanto, é um bocadinho diferente da parte interior da região. Ok. O porquê dessas diferenças nos vinhos? Como é que encontramos essas diferenças? Principalmente pelo solo, pela proximidade marítima, portanto, a diferença de amplitudes térmicas. Mas sim, principalmente, se calhar, através do solo é o que impacta mais e as diferenças de temperatura. Portanto, umas zonas mais xistosas, outras mais graníticas, um bocadinho por aí. Como é que surgiu este projeto da Quinta da Pegadinha? O projeto já dá muitos anos atrás. A referência que temos é de 1732, é a pedra que temos na casa, que pertencia ao meu avô e ao meu bisavô. O projeto em si, Quinta da Pegadinha, acaba por ser um registro meu e do meu pai. Apesar de que a vinha está na Rua da Pegadinha, é uma história já muito antiga, mas sempre se fez um trabalho típico do Entrador e Minho. Portanto, parte animal, gado de trabalho, parte das vinhas também ainda em bordadura, e vendia-se vinho a granel à porta. Portanto, vinho, a nossa quinta era uma quinta mais conhecida pela aguardente, até. Que interessante. E fomos crescendo, ou seja, as gerações foram aumentando e fomos sempre trabalhando a parte do vinho, seja para autoconsumo e venda a granel, como agora para comércio mais de Portugal e exterior. Mas a partir de que momento é que se começou então a chamar Quinta da Pegadinha? Foi quando fiz o registro com o meu pai. Portanto, a quinta nunca foi chamada Quinta da Pegadinha, era a Quinta dos Lemos, se calhar posso dizer assim. Mas nós queríamos fazer um registro e achámos por bem fazer o registro que estava mais ligado a nós, que era uma lenda da Pegadinha. Está lá um marco, é um marco histórico, porque também já havia a Quinta de Lemos, também já tínhamos um registro que era o S.O. Lemos, e decidimos então optar por aí. É uma coisa recente, a marca, o sítio, que é o que interessa, não é? A base da história da família, que já tem muitos anos. Vocês fazem produção de vinho e de queijo. O que é que surgiu primeiro? Foi o vinho ou foi o queijo? Neste caso foi o vinho. Foi o vinho, sim. Sempre tivemos vacas também, portanto, a parte do leite sempre existiu. São 2 produtos base, o leite e a uva. Depois há os subprodutos, não é? O queijo, a aguardente, o vinho. Portanto, vai-se sempre tentando... Ainda produzem aguardente? Não. Houve uma lei muito rigorosa por parte da alfândega, na altura em que havia muito metanol e butanol 2, alguns químicos, alguns
como é que eu posso explicar? Acaba por ser um químico, há ali uma síntese que, com falta de controle, que eram vendidos esses aguardentes com esses produtos que depois provocava cegueira, e então a alfândega começou a restringir também, pronto. A questão do capitalismo também entra um bocadinho aí, mas nós optámos por não continuar, neste caso o meu avô. Nós produzíamos 20 pipas de aguardente por ano, era muita coisa, queimávamos para outras pessoas. Depois começou a haver esse controle mais extremo e esses problemas todos associados à aguardente e parou-se, porque não compensava. Então, e o queijo, quando é que apareceu a produção de queijo? E porquê? O queijo nasce, o meu pai acaba por ser um pilar nesta nossa introdução à conversa, porque foi sempre ele o inconformável com fazer o básico, não é? Portanto, ele sempre teve um leite de quinta muito diferente, ele sempre quis ter vacas com muita saúde, com pasto anual, até entra a parte do girassol, que acabamos também por dar girassol às vacas. Exatamente, eu vou dar aqui se calhar uma curiosidade, que acho que quase toda a gente conhece, o campo de girassóis ali na zona da Ariosa, em Viana do Castelo. Campos, não é só um Sim. campo. Então, E pertencem aqui ao Filipe e ao pai, que é precisamente podes dar-te o contexto. Para alimentar as vacas, nós fazemos a chamada silagem, é uma forma de conservar o alimento, em que consiste em cortar a copa. Temos uma copa de girassol, ele cresce 1,5 m, pode ir até aos 2 metros, dependendo do tipo de solo. Nós cortamos a copa e mais um bocadinho por baixo da parte linhosa, de forma a ter a fibra e a parte da proteína e algum amido, e conservamos em silagem em silos. Portanto, como se faz a silagem de milho, nós conservamos assim a silagem de girassol e depois damos às vacas por inteiro, o produto inteiro, portanto, silagem de milho com silagem de girassol, não adicionamos palhas nem nada. O que nota-se que a vaca adora o girassol, portanto, a vaca, quando vai comer, se apanhar um pedaço de girassol inteiro, ela adora aquilo por causa do cheiro, dos ômegas, do óleo, faz bem ao pelo e aporta-lhe aromas secundários ao queijo e propriedades ao queijo. Ou seja, Era isso que eu ia perguntar, que tipo de propriedades é que esse tipo de alimentação varia para o gado e depois, de consequência, para o queijo. Certo. A ideia também não é só a questão da parte nutritiva, que já expliquei um bocadinho, e a parte de saúde do animal, é também a parte de rotação de culturas. Quando aparece o greening, o programa greening, nós fomos convidados a ter 10% sempre da nossa produção de cereal, tinha que ser de uma cultura diferente. O meu pai já fazia antes, mas com essa obrigação houve muitos produtores a fazer outro tipo de sementeiras. Nós sempre continuamos a fazer o girassol e, por exemplo, num ano faz-se girassol, no ano seguinte faz-se milho, no ano seguinte faz-se girassol. Portanto, é uma no mesmo campo? Rotação de culturas, sim. O girassol é uma boa planta que nos ajuda a preservar o solo, a biodiversidade, porque são milhões de abelhas em cada campo de girassol, e acaba por ajudar a fazer a rotação de culturas e é adaptável a campos de sequeiro. Portanto, campos com menos água, o girassol dá-se bem. Que interessante. Portanto, já falámos aqui um bocadinho do que é o ecossistema, mas sim, vocês trabalham exatamente como um ecossistema. O que é que isso significa no vosso dia-a-dia, para além da plantação de girassóis? Bem, eu acho que a Quinta da Pegadinha é uma quinta como havia antigamente as quintas, como eram dentro do Minho. Cada vez há menos porque dá muito trabalho e porque já não há paixão nem o amor como se calhar a nossa tem. Portanto, é preciso ter animais. Temos ovelhas, temos as vacas, as galinhas, que depois produzem matéria orgânica para nós devolvermos às vinhas. O resto das vinhas vão para as vacas e há um ciclo natural, que sempre houve, em que nós conseguimos trabalhar sem adubos de síntese, sem ter que comprar matéria fora para substituir o que nós retiramos da nossa quinta. O que é diferenciador. Hoje em dia chama-se um bocadinho a agricultura biodinâmica, apesar de que a biodinâmica tem os tais princípios do Steiner. E não vamos muito pelos calendários lunares, mas respeitamos um bocadinho a base desse princípio, que é ter o ciclo natural dentro da própria quinta. Eu tive o privilégio de ir... Hoje nós estamos a gravar em Adega, vocês podem ver o vídeo no YouTube, mas eu tive o privilégio de ir à vossa quinta, onde vocês têm todo o gado, e também tive o privilégio de ser uma criança que cresceu numa casa de agricultores. E para mim foi maravilhoso, eu até comentei contigo na altura, que senti que estava quase na casa dos meus avós. Não sei se vocês podem receber lá pessoas. Nós poderíamos. Agora é num futuro. Porque eu estou aqui a fazer a publicidade e a porta pode estar
fechada, não é? Num futuro sim, agora estamos a remodelar lá uma parte da adega. Como é uma quinta agrícola de trabalho, não é propriamente um sítio onde seja fácil receber muitas pessoas porque há muito trabalho diário, mas a ideia no futuro passará por isso, porque há muita gente que quer ir. Nós acabamos por fazer um bocadinho a recepção às pessoas em mini grupos, nunca aceitamos muita gente. Convém que seja gente que esteja realmente interessada em conhecer o projeto da família e não, pronto, grupos que vão fazer um turismo normal. Não, porque é diferenciador. Sim, e é preciso um bocadinho de atenção e perceber e as pessoas gostarem. Não se pode ir com um calçado, não é? De tacão, tem que ser com uma bota de trabalho, para, se quiser experimentar dar comida às vacas, se quiser dar um biberão, um vitelo, fazer uma prova em adega de vinhos, uma prova de queijo, pronto, um bocadinho isso. A seu tempo. É maravilhoso e a mim fez-me recuar até à minha infância. Portanto, o vinho e o queijo influenciam-se mutuamente? Assim, o queijo está ligado ao mundo dos vinhos, principalmente porque em França dava-se queijo a provar em adegas, quando o vinho não era assim tão bom. Portanto, eu acho que a história nasce assim. O vinho não era tão bom, cortava-se um bocadinho o sabor com o queijo, e o queijo se for um queijo semi-curado de pasta normal, de pasta mole, como o nosso, acaba por ser um aroma neutro, então casa bem com o vinho. Mas se formos comer um roquefort com vinho, acaba por o vinho nunca mais vais conseguir perceber o aroma nem o sabor do vinho. Então acho que a história diz-nos que o queijo nasce também com isso. Quando o vinho não era muito bom, dava-se um queijo mais forte e o comprador comprava na mesma. Mas alguém lá em casa há de decifrar se é verdade ou mentira. Eu não sei se depois chegaste a responder, mas vocês fazem produção de queijo mais ou menos há quanto tempo? Provavelmente há 10 anos. Meu pai deve ter começado há 10 anos. Houve testes muito, muito anteriores, mas fazermos nós para venda há uns 10 anos. Começámos em Passos de Ferreira, portanto é onde vem a receita original deste queijo que se chama Brick. Nasce lá. Meu pai ia fazendo sempre prestação de serviços, porque nós vendíamos leite. A base disto tudo é o leite da quinta, portanto vendíamos leite a algumas queijarias diretamente, queijarias que gostavam de fazer queijo melhor um bocadinho, compravam a um produtor direto e não à indústria, porque são leites de muitas quintas e acaba por ser um leite muito batido, anda de caminhão para caminhão. E então com isso, meu pai sempre teve essa paixão de fazer o queijo e fomos fazendo. Até porque tinha a principal matéria-prima, que era o leite. Claro. E como o leite sempre foi mal pago no nosso país, que é um problema, daí também havia muitas desistências. Éramos 30 mil produtores de leite, agora somos 3 mil em 10, 15 anos, mais ou menos essa a conta. E então meu pai sempre foi fazendo experiências, sempre tivemos queijo, e cá está, estamos a continuar a fazê-lo até um dia termos a queijaria própria, que ainda não tivemos capacidade para isso. Requer muito dinheiro, requer muito juízo, e realmente ter a certeza se é por aqui que queremos ir ou não. Faz parte de um sonho para o futuro? De um sonho ou de um objetivo? Eu acho que é mais de um objetivo, Okay. se nos trouxer alguma coisa a ganhar realmente à família. Porque para já nós conseguimos ter, é tudo por paixão, não é? É quase um mimo que nos acaba por também dar alguma visibilidade no público. Temos sempre um queijinho para dar a provar, mas não é uma coisa que seja economicamente viável. Era isso que eu ia perguntar, se refletem em vendas, mais ou menos quais são, se existem mercados ou para onde é que vocês vendem, distribuem os vossos queijos? Nós temos em alguns restaurantes. E os vinhos já agora? Okay. Temos em alguns restaurantes de Barcelos, temos também em algumas lojas gourmet de Barcelos e em outros lados. Mas a ideia sempre foi ter 2, 3, 4 casas boas que gostem de trabalhar com o nosso produto, para a gente encaminhar para lá, mas depois concentrar, por exemplo, no Natal, é onde concentramos mais a produção dos queijos todos, que nós temos o normal, que é este quadrado, depois temos um mais pequenino de 600 gramas, onde temos normal também, pinhão e amêndoa, nacional, orégãos de alho, e é isso, e o normal. E então concentramos no Natal, que nos permite depois, juntamente com o vinho, com nozes, miolo de noz, compotas, etc., fazer uns cabazes e acaba por um trazer outro e o outro trazer outro. Ou seja, um ajuda o outro. Para já, estamos a tentar concentrar um bocadinho o trabalho assim. Os vossos vinhos são pensados especificamente para acompanhar comida? Não, acho que não. Não. O nosso vinho é pensado para respeitar o sítio de onde ele é, o tipo de vinha, portanto é vinha de vinha, e respeita o que ele quiser. A ideia é intervir o menos possível e respeitar o máximo possível a vinha em si.
Falaste aqui um bocadinho na restauração. Que tipo de restaurantes é que fazem sentido para um projeto como o vosso? Ora bem, convém que seja um restaurante que dê valor ao produto, principalmente produto local. Daí procuramos alguns restaurantes de Barcelos. Posso dar um exemplo: o Dom Carlos, os Mouros, o Bagoeira. Temos em alguns restaurantes mais de renome, que são tradicionais, mas que gostam de respeitar o produto e que nos dão sempre essa ajuda. Portanto, eu quero um vinho verde daqui da sua região do Cava, de Barcelos. Eles estão inseridos na sua região do Cávado e têm o cuidado de trabalhar com produtos autóctones também da região do Cávado, da sua E região do Cávado. esse é o trabalho que nós também temos que fazer em parceria com eles e no teu caso, a tua profissão também passa um bocadinho por esse serviço Para público. mim é o maior desafio até, porque acho que sinto muitas vezes que há muita resistência na introdução de produtos autóctones e na valorização até. Sim, depois também começam a ser os vinhos mais do mesmo, começa a ser tudo igual. O vinho verde tem essa parte que nos deu nome e que não podemos faltar ao respeito, mas acaba por condensar muito o produto em gás carbónico e CO2 e açúcar. E então as casas maiores que fazem isso, também é difícil para um restaurante decidir entre um e um outro porque acaba por ser parecido. Exato. Mas há pequenos produtores, o exemplo da Casa de Passos, do Tamariz, há produtores mais pequenos que respeitam isso desde sempre. Portanto, há mais de 500 anos que a Casa de Passos faz vinhos, não é? Respeitando o sítio. E agora também temos que ver que a sociedade está a evoluir a um ponto de cada vez somos mais capazes de perceber isso. Até aqui não era assim. Então há que também dar tempo e respeitar essa espera e essa percepção da restauração. E também sentes que o consumidor procura produtos mais com mais essência, não Mais é? verdadeiros, não é? Mais verdadeiros, exatamente. Procuram, e não só o vinho em si, mas o queijo, a carne, cada vez está mais valor ao tipo, à raça de carne, ao tipo de sítio onde vem a carne. Do vinho não é diferente. Portanto, acho que a nossa geração está a começar a introduzir um conceito de beber menos, mas beber melhor. Beber melhor, exatamente. E olhar para o copo e estar a pensar no copo, não é? Não estar a beber por beber de copo cheio. E pensar até mesmo no qual é o projeto que está envolvido, que estão a beber, não é? Onde é que é a quinta, Claro. como é que eles trabalham. Se Hoje em podem dia, visitar. exatamente, hoje em dia o consumidor tem mais esse cuidado. Sim. Isto tem um bocadinho a ver aqui com a próxima pergunta, que é: achas que o cliente está aberto a descobrir projetos com essência, como o vosso tem? Eu acho que sim. E acho que sim. E tudo tem a ver realmente com esta mudança de público, não é? A informação cada vez é maior, a culturação cada vez é maior, e então há que se moldar a essa procura, não é? Hoje há muito vinho no mercado, acho que é das coisas que os produtores me dizem mais, que o mercado está um bocadinho saturado. Como é que um projeto como a Quinta da Pegadinha se posiciona no meio de tanta oferta? O que é que vocês fazem para se destacarem? Isso é uma pergunta difícil, mas é justa e acho que tem resposta. A ideia passa sempre pela comunicação, portanto, como é que nós comunicamos, é o que estamos a fazer hoje, não é? Como é que nós comunicamos o nosso produto e como é que nos diferenciamos dos demais, não é? E realmente há uma diferença grande. Quando, por exemplo, estamos a provar um vinho feito de ramada, não é? Tem o sabor e o cheiro antigo de ramada. Uma condução de vinho é bastante antiga. É um exemplo, sim. Eram feitos em bordaduras dos campos, no meio fazia-se o milho, ou batata, ou o que fosse, ou até os dois, ou fazer milho e feijão, era o típico daqui, e nas pontas dos campos faziam-se as ramadas, não é? Onde se tinha este tipo de vinho que eram mais tardeiros, este por acaso é um espadeiro, é das castas mais tardias que temos, e conseguimos sentir o cheiro do típico vinho de ramada, que não é propriamente fácil hoje em dia de encontrar, visto que as ramadas estão a ser todas tiradas, ou seja, já está aqui uma forma de podermos dizer, olha, sou diferente, ou estou Exatamente. a tentar ir buscar esta parte mais histórica e diferenciadora. É um cuidado vosso trazer sempre as raízes com o vosso projeto, tem a ver também com a vossa história. Sim, e assim, tudo nasce com o meu pai, portanto eu sou um pequeno pupilo que tive a sorte de ele me deixar ir para a escola e de ir aprendendo com alguns mestres bons e pronto. Mas a questão do vinho que nós fazemos mesmo por gosto. Ou seja, não estávamos a pensar, se fosse fazer contas, não estávamos a fazer vinho. É muito difícil, é preciso, como o meu avô diz, empatar muito. O vinho empata muito. Estamos neste momento a comercializar 2023, estamos em 2026. O vinho precisa de tempo,
se não quiseres adicionar açúcar nem gás. O vinho tem que ter ganhar tempo, ganhar juízo. E eu não faço maloláticas em quase vinho nenhum, este tem, porque realmente a acidez eram 9 gramas por litro, tive que fazer, optei por fazer. Os que não faço precisam de tempo, ou seja, tens que empatar e se não tiveres gosto e calma, se quiseres andar à pressa, vais-te vender ao mercado, que é essa indústria do vinho do ano. Portanto, acho que passa um bocadinho por aí a minha resposta. É preciso ter gosto. Falaste no teu pai, como é que é trabalhar com ele? É fácil. É sempre as zangas normais de pai e filho. De antes havia mais zangas, mais incompreensões, não são zangas. Agora é mais fácil. É quase de amigo para amigo. Partilhamos responsabilidades, portanto eu estou mais aqui na parte do vinho. Ajudo na vinha e nas vacas, mas meu pai é que é o chefão da viticultura, é uma pessoa que sabe muito de viticultura. E eu dou um apoio, trituro, pulverizo, faço o que for preciso. Mas o meu pai é o responsável, principalmente pelas vacas e pela vinha. Ele sabe da viticultura e tu sabes da enologia, então são um bom complemento. Sim, sabemos um bocadinho de tudo, os dois. Eu sou agrónomo, não é? Fiz engenharia agronómica. Pois é. Portanto, a minha base até é as vacas, eu gosto muito da parte animal. Eu esqueço-me desse detalhe sobre ti. Nestes dias estava a falar com uma pessoa que eu admiro muito, que tive a sorte de conhecer, que é o Dirk Nipor, e ele também não é enólogo. Portanto, e o enólogo deles, coincidência, também não é enólogo, um dos principais enólogos, também é agrónomo. Portanto, isto não, para ser enólogo é uma questão mais de sensibilidade e de percepção do momento quando o vinho te toca, do que propriamente o que aprendes na escola. O que é que tu sentes que trouxeste de novo ao projeto, para complementar aqui todo o conhecimento que o teu pai tem? Acho que principalmente perceber onde é que nós podemos entrar como quinta, algumas relações que são importantes, o simples facto de enviar vinhos para uma revista, de perceber que realmente os provadores oficiais adoram os vinhos, ter um bom feedback, a partir do momento que consegues um respeito pelo mercado, vais ganhando coragem e vais tentando dar mais de ti e dizes, eu sou capaz de fazer um vinho muito melhor do que isto, que combata com outros vinhos de qualidade superior, e cada vez que tu vais testando vais percebendo que és capaz. Então essa ligação ao mercado real, às pessoas que influenciam o mercado, acaba por ser muito importante no nosso setor. É como na televisão, é preciso conhecer e conhecer e conhecer, senão ninguém te dá valor, e isso é um trabalho. E então acho que entro um bocadinho nesse ponto. Tu trazes uma nova visão e até acho que é uma visão mais atualizada do mercado, não é? Alguma decisão difícil que ainda hoje faz sentido, ou seja, que tenham tomado e que ainda hoje faça sentido? Bem, a decisão mais difícil, se calhar, é que eu não pensei muito no que me ias perguntar, não treinei nada. Mas, se Não calhar, é para treinar. Mas se calhar foi o facto de eu não poder seguir um caminho sozinho. Ou seja, há 10 anos para cá, fui estudar para Ponte Lima, não é? Fui fazer agronomia, engenharia agronómica, depois fui fazer enologia e viticultura, mas sempre senti, se calhar, se eu fosse trabalhar para a zona da Borgonha, para a zona de Champagne, se eu seguisse o meu sonho, se calhar um dia podia ter uma carreira diferente. Mas deixei-me sempre ficar em casa, porque se eu não ficasse em casa, como não tenho mais ninguém que ajude, meu pai, aquilo ia acabar. Portanto, acaba por ser esse, se calhar, o meu segundo pensamento. Será que eu devia ter ido? Será que fiz bem em ficar? Mas a vida, tem que se tomar decisões. E Exatamente, é uma decisão extremamente difícil. Eu identifico-me porque os meus pais também têm um negócio e também optei por ficar para os ajudar. E acho que é importante também e isso também nos traz coisas boas. E sentimos-nos bem com isso, não é? Exatamente, exatamente. O fugir, que não era fugir, era tomar uma opção própria a partir dos 18 anos, mas no nosso subconsciente seria sempre fugir, não é? Porque... O que eu acho é que as pessoas normalmente acham que ficar com a família é a escolha mais fácil, e eu acho que é mais difícil. Exatamente, é mais difícil, é que traz mais exigências. É o perceber que a economia em Portugal é muito difícil, não é? Exatamente. Ter uma empresa cá é muito difícil, que não se está à espera de ganhar um ordenado bom, tens que ficar 10 anos para criar uma marca sempre com os mínimos. Eu não me queixo, não ganho um bom ordenado, mas tenho um respeito muito grande do meu pai, que isso vale muito, e vou vivendo.
portanto está tudo bem. Não te falta nada, não é? Mas sonhas sempre com isso, não é? Queres dinheiro para viajar, queres dinheiro para comprar uma casa, não é? Eu E tenho, essa eu tenho é a parte mais certeza difícil. que daqui a uns anos vais olhar para trás e vais-te orgulhar muito do Sim, crescimento sim, que a sim, Quinta sim. da Pagadinha teve, precisamente Já porque tu sinto, estás já sinto envolvido no isso, projeto. sim. Já sinto isso, já não preciso de esperar muito para ver isso, não é? E acabas por também ter orgulho no bocado de tempo que estamos aqui, de existência, de fazeres alguma coisa pelos outros e não só por ti, acho que é importante. Eu concordo. Estamos já na fase final da nossa conversa. Eu, nesta temporada, sorteio sempre 2 perguntas aleatórias sobre ti, sobre a tua vida ou profissionalmente, depende um bocadinho do que vai sair, para responderes assim num minuto. Portanto, Let's go. Deixa eu passar o copo. é só escolheres Um verde. esperança. Um verde Sporting. Ok. Queres que leia? Ou lês tu? Eu leio. Então, qual foi a experiência mais surpreendente que tiveste na tua profissão ou na vida? Mais surpreendente? Isso é difícil. Portanto, a situação mais surpreendente na minha vida. Não vem assim nada, Vem normalmente... algumas coisas, mas não sei se consigo encontrar a mais. Mas posso dizer, por exemplo, as provas que fui fazendo com o nosso Reserva 23, com o Loureiro. Podes mostrar, tens aí? Está aqui, a ver se não cai nenhuma. Mas foi um vinho que... Quem estiver a ver em vídeo consegue ver o queijo, os vinhos, o logotipo da Quinta da Pegadinha para eventualmente comprar também. Foi um vinho que acabei por investir um bocadinho, apesar de não ter muitos recursos. Optámos por comprar umas barricas, experimentar trabalhar vinhos em barrica da zona da Borgonha e tive um resultado, eu acho, muito bom. E a surpresa foi realmente ter um feedback demasiado bom, ao ponto de eu, afinal acho que sei fazer umas coisitas, pronto. E se calhar foi a surpresa maior que eu tive até hoje, que me tem abrido portas, foi este artista. Por exemplo, hoje recebi um e-mail da Grandes Escolhas para ir à gala, lá um convite, porque foi um dos melhores vinhos da prova anual. Pronto, são pequenas coisas que acabam por ser surpreendentes quando a gente, antes de fazer vinho, nunca sabe se é capaz ou não. Mas a intuição tem-me levado a bom porto. E esse tipo de oportunidades também fazem-nos sentir que afinal podemos confiar em nós e na nossa intuição, não é? E porque gostas, não é? E como gostas muito e trabalhas muito, às vezes tens receios, não é? Tens receios de se és capaz ou se não és. Ou até de estragar, não é? Vem sempre aquela crença de vou tomar esta decisão e pode ser demasiado arriscada ou não. Claro, é um bocadinho isso. Mas há muitas surpresas, tinha que pensar um bocadinho, mas não há tempo. Essa é suficiente. A segunda. Vamos à segunda. Pode ser um azul. Vamos aqui este azul. Então, um talento secreto que ninguém sabe de ti. Ando bem. Talento. Um talento. Se calhar parte do desporto, gosto de fazer muitos desportos. Uma das coisas que eu gosto de fazer, que não é muito normal, é jogar setas, jogar dardos. Pode servir esse, se calhar. É um talento? Não sei, eu não sou extremamente muito bom, mas jogo bem, pronto. Fica aqui a modéstia. Acabei também por saber alguma coisa sobre ti. Eu adoro a Quinta da Pegadinha, venho aqui algumas vezes e também tive a oportunidade de este ano participar nas vindimas contigo e aprender aqui um bocadinho sobre a enologia com o Filipe. A nossa conversa terminou. Esta foi uma conversa que nos trouxe até uma das sub-regiões dos vinhos verdes, a sub-região do Cávado, e nos mostrou que o vinho e o queijo podem ser mais do que 2 produtos à mesa. Podem nascer do mesmo território, das mesmas pessoas e da mesma forma de pensar. Para mim era muito importante trazer uma quinta como a vossa ao podcast, porque às vezes as pessoas veem o vinho com muita distância e não percebem que uma empresa de vinho pode produzir outro tipo de produtos, e neste caso aqui o queijo. E eu acho que uma mesa portuguesa precisa sempre de um bom vinho e de um bom queijo à mesa. E de um bom pão. E de bom pão também. Por isso, olha, um brinde. Obrigado. Obrigada por esta conversa.